A narrativa, e isso que a gente precisa quebrar, é dizendo que não foi feito nada nos anos anteriores, que o senhor, inclusive nas notas taquigráficas, o senhor, vou falar de uma forma popular, mas o senhor quis dizer que em 2022 o senhor pegou sem saber de nada e que em 2024 então vocês começaram a agir. Mas não é um fato verdadeiro, é uma inverdade, eu vou lhe explicar. No plano de 2023, que é planejado em 2022, assim funciona a CGU, é ou não é? Então aqui, olha, na página de número 10, serviços relacionados com Previdência, 2023 nós estamos tratando. E o quarto item é consignações realizadas na folha de pagamento do INSS. Sabe o que isso aqui comprova? Comprova que Vossa Excelência ou sua equipe, que eu entendo, eu já fui secretário nacional, que era similar ao ministro de Estado, e muitas coisas a nossa equipe responde e resolve, eu entendo isso, né? Para confirmar o que eu estou falando, a Defensoria Pública esteve aqui nessa CPMI e disse o seguinte, que já alertou o senhor, o INSS, em outubro de 24, sob ofício 747-7875, sobre fraudes. E que apesar desse sistema formal, eu me pergunto, por que a CGU só tomou medidas efetivas em agosto de 2025? Ou seja, sim, esse ano que foram suspensas as cobranças, vocês só agiram esse ano. Porém, o senhor já sabia em 2023, de acordo com o plano que está em minha mão na página 10, vocês já sabiam disso. Antes do senhor responder, deixa eu só terminar comprovando a comprovação. É porque eu vou precisar responder mesmo. Não, ótimo. É uma bela narrativa. E aí, não é narrativa, são documentos 2023 já sob sua gestão, não é narrativa. São documentos oficiais que estão no site da CGU. Ou seja, mais de 10 meses. Outra coisa, no GTI, a DPU afirmou que em fevereiro, a DPU que esteve aqui, fevereiro de 24 e maio de 25, ocorreram reuniões bimestrais documentadas, inclusive com a participação de CGU, não sei se o senhor ou se sua equipe, INSS, Dataprev, TCU e outros órgãos. Eu lhe pergunto também, o senhor participou dessas reuniões? Por que não tomaram medidas, assim como vocês tomaram na Covaxin, que foram medidas antecipadas? Vocês só agiram em 2025. Vamos lá. 2023. Plano de 2022 para 2023. Consignações em pagamento. Certo? A informação que eu tenho, inclusive da minha equipe, da doutora Eliane, inclusive, é que a opção que foi feita ali em 2022 em relação a 23 era fazer auditoria em relação aos empréstimos consignados. Consignações em pagamento. Empréstimos consignados. Certo? O próprio relator, hoje cedo, disse para mim que a questão dos empréstimos consignados tem valores muito grandes. Então, por uma questão de critério de análise de risco que foi feita pela equipe técnica da CGU, eles, em 2023, fizeram auditoria sobre crédito em consignado, relatório créditos consignados, relatório publicado no começo de 24. Todas as outras interações que o senhor menciona e que o faz crer, e o senhor me corrija se eu estiver errado, que a CGU só agiu em abril de 2025, ou agosto de 2025, elas decorrem da própria investigação da CGU. Todas essas interações, eu falei aqui logo cedo, nós investigamos junto com a Polícia Federal e fizemos auditoria durante um ano. Essas interações que o senhor menciona com o INSS, ou dentro do grupo de trabalho interinstitucional, aconteceram várias delas no contexto já da auditoria. O senhor menciona que supostamente há uma narrativa de que entre 2019 e 2022 não aconteceu nada. Na verdade, eu falei aqui, aconteceu. Suspenderam 4 entidades. Não foi isso? Aconteceu também, assinaram 21 acordos de cooperação durante a gestão do Dr. José Carlos Oliveira, com entidades que são responsáveis por praticamente 50% daquilo que foi arrecadado a mais em 2023 e 2024. O que eu disse foi que, em relação a essas 4 entidades,
que retiraram recursos na ordem de 400 milhões de reais de 2 milhões de aposentados, não teve interação com o INSS, não teve abertura de processo sancionador contra essas entidades, não teve cautelar, não teve nada disso. E o senhor está aqui dizendo que eu não fiz nada na minha gestão, ou só em agosto de 25, depois de ter feito tudo isso que nós fizemos? Desculpa. Ministro, Isso não fica de pé perante os fatos. eu só com tenho, todo respeito. Eu só tenho mais 2 minutos e pouco. Na verdade, eu não falei que o senhor não fez nada. Ao contrário, o que eu estou afirmando é que o senhor e sua equipe, desde 2023, quando na página 10 menciona consignações, não é empréstimo consignado. Qualquer desconto em cima de aposentados e pensionistas, segundo a linguagem da CGU, são consignações, são descontos consignados. Seja de plano de saúde, seja de associações, seja de empréstimo, seja de... enfim. Então, consignações é uma palavra ampla para todo tipo de desconto. Então, eu não estou falando que o senhor não fez nada. Eu estou falando o seguinte, conscientemente... E eu vou lhe falar o porquê que o senhor fez isso. Conscientemente, vocês sabiam do que estava acontecendo, no entanto, devido à gestão de Carlos Lupe, amigo indicado de Lula, que inclusive me surpreende que a CGU não tenha dado uma só palavra sobre ele dar para si poderes para nomear servidores do INSS. Eu nunca vi isso na minha vida. O senhor é ministro da CGU, o senhor ia nomear servidores na pesca? Uma portaria dando esse poder para o senhor, para mim? Absurdo. Então, veja, vocês só agiram e a Polícia Federal só mostrou serviço depois do Metrópolis, porque aí vocês ficaram exatamente expostos. E digo mais, o Metrópolis fez um grande serviço para a nação. Vocês só começaram as operações. E se Lupe fosse o santinho que ele mostrou aqui, nossa, eu pensei que o Papa ia até beatificá-lo. Se ele fosse santinho, ele não pediria demissão. Por quê? Se estão me acusando de algo que eu não fiz, eu vou pedir demissão ou eu vou seguir no cargo para provar que eu sou inocente? Não, ele fugiu, fujão, porque sabe que tem culpa no cartório, que deu para si poderes para infestar o INSS de servidores que estavam macumunados para roubar nossos aposentados pensionistas. A CGU viu tudo isso e o senhor já com histórico de... Primeiro que, lógico, quem te indicou foi Lula, sou simpatizante do Partido dos Trabalhadores, porque, inclusive, confessou aqui, eu acho que bacana, ser honesto e sincero, que já foi filiado, ou seja, foi uma blindagem sistêmica. O senhor e sua equipe blindaram o governo e esqueceram-se dos aposentados e pensionistas que já pagaram mais de 6 bilhões de reais na roubalheira autorizada, infelizmente, pelos órgãos do governo. Agradeço ao senhor, o senhor tem tempo aí de responder. Não, essa é a opinião do senhor, ela só não corresponde ao que aconteceu, mas tudo bem. Pois não, pelo tempo da liderança, deputado Paulo Pimenta. Presidente, essa sessão hoje, ela está, de fato, ela está estranha, né? O senador, que falou agora há pouco, começou a ofender o PT e acusar o PT, porque apareceu um vídeo dele com o presidente da Conafer, onde ele vai de carro, pega o cara, leva para almoçar. Pode, pode. Por que ele não falou aqui aquele dia? Ó, o cara é meu amigo. Eu vou frouxar aqui com ele, porque ele é meu parça. Inclusive eu saio com ele para jantar, para almoçar. Ninguém falou nada. Aí a culpa é do PT. Aí eles, não, mas eu fui relator de uma medida provisória em 2016 e por isso eu fui almoçar com ele em 2020. Tá bom, é a explicação dele. Agora, o PT não tem culpa disso. Agora, o outro senador que me antecedeu agora, presidente, era ministro do Bolsonaro. O GT foi instalado em 2019. O GT foi instalado pelo Ministério Público em 2019. 19, 20, 21, 22. O que aconteceu, senhor presidente, da investigação? Para valer. Foi ali que explodiu o roubo, senhor presidente. Os ACTs das entidades fantasmas. As mudanças da interpretação com o José Carlos Oliveira.
Não fizeram nada. Foram cúmplices da roubalheira. Ah, porque os servidores que estavam lá, eles indicaram todos foram eles que nomearam. Todos essa turma aí, envolvida no esquema da corrupção, foram colocados em cargo de chefia no governo Bolsonaro. Governo que ele era ministro. E não fizeram nada. Ah, mas por que a CGU não fez auditoria em 2023? Por uma razão muito simples. O plano das auditorias da CGU é feita de um ano para o outro. E eles não, mesmo sabendo, porque eles sabiam de tudo, Bolsonaro sabia, eles sabiam, eram parte do esquema, mesmo sabendo, não tinha nenhuma previsão em 2023 da CGU investigar. E por que foi investigado pela CGU em 24? Não foi por conta de matéria de jornal nenhuma. Foi porque foi incluído no plano das auditorias de 24. E por que a operação da Polícia Federal ocorreu só em 25? Porque a CGU comunicou à Polícia Federal, que preparou a operação policial, solicitou ao Poder Judiciário, que demorou alguns meses para autorizar a operação sem descontos. Então esse é um discurso que não para em pé, é um discurso sem pé nem cabeça. Se tem, senhor presidente, algo que essa CPI já mostrou de forma inequívoca para a sociedade brasileira, é que o esquema da corrupção começou no governo Bolsonaro, é que as regras que foram modificadas para forçar a fiscalização foram no governo Bolsonaro, é que as entidades fantasmas ganharam a CT no governo Bolsonaro, que os servidores afastados por corrupção foram colocados em função de chefia no governo Bolsonaro, e só existiu uma ação concreta de fiscalização para desmontar a quadrilha que entrou para dentro da máquina do Estado no governo Bolsonaro, no governo do presidente Lula. A CGU com independência, promoveu a auditoria, a Polícia Federal com independência. Tem até um ex-ministro, que agora é senador, que quando saiu, deu uma entrevista dizendo: um dos motivos que eu estou saindo é porque a Polícia Federal não tem independência funcional para trabalhar. Não fui eu que disse. É um ex-ministro da Justiça do Bolsonaro. Quando saiu do governo, saiu denunciando que a Polícia Federal era comandada pela família, né? Então, gente, não para em pé a conversa aqui. Uma coisa está clara, e quanto a isso, não há mais dúvida. O esquema criminoso foi montado no governo Bolsonaro. O roubo começou no governo Bolsonaro. E a quadrilha foi desbaratada no governo do Lula. E o dinheiro roubado no governo Bolsonaro foi... Senhores, por favor. Devolve meu tempo aí, presidente, por favor. Ele ganhou 1 minuto. Se apagar a palavra Bolsonaro do planeta, minuto. vai ter que aprender Senhores, Libra. Senhores, 1 minuto. Pronto, excelência. O pessoal não gosta de ouvir a verdade, né? O pessoal não gosta de ouvir. Mas vão ouvir. Vão ouvir todo o tempo. O esquema criminoso foi montado no governo Bolsonaro. A quadrilha entrou para dentro do governo durante o governo Bolsonaro. Mudaram as regras para poder acomodar os interesses da quadrilha no governo Bolsonaro. Os servidores corruptos foram nomeados para funções de comando no governo Bolsonaro. E foi no governo do presidente Lula, eu quero cumprimentar aqui o ministro Vinícius, com independência, a CGU fez auditoria, com independência, a Polícia Federal fez a operação que garantiu que a quadrilha montada no governo Bolsonaro fosse desbaratada, que nós já temos quase 2 milhões de aposentados e aposentadas que tiveram o dinheiro devolvido. Essa é a verdade, presidente. O resto é retórica, conversa furada, que qualquer pessoa que tem um mínimo de inteligência sabe que não vai convencer ninguém. A verdade está aí, basta quem quiser olhar para saber.